Olá, estamos começando mais um programa Universidade Aberta. Hoje recebendo um convidado muito especial, o professor José Osmir Fiorelli, ele que veio gentilmente de Sorocaba até Araraquara para falar do livro Câncer e Família, entre outros assuntos, o que levou até chegar nessa obra. Professor, desde já queria agradecer muito a sua participação aqui na Universidade de Araraquara, Uniara. Agradece em nome da TV Uniara, falando sobre esse teu filho, né? Câncer e Família, mitos e realidade. Até que ponto você precisou passar de transformação na sua vida para chegar a essa obra? Queria que você contasse resumidamente para a gente a tua história. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui em Araraquara, agradeço a oportunidade. Realmente é um livro que ele, vamos dizer assim, ele resgata uma aventura. Porque a passagem por um câncer grave, ela é uma aventura para uma vida. Mas felizmente, foi uma passagem que transcorreu com um final feliz. E aí nós resolvemos transformar essa experiência em conhecimentos que estão nesse livro. Mas não é um livro biográfico, não é um livro que conta a minha história. É um livro a respeito de câncer, é um livro técnico, com o foco nos aspectos emocionais que sempre estão presentes durante um tratamento. Bom, o livro, o próprio título diz Mitos e Realidade. Eu quero começar pela realidade, a realidade de quem tem essa doença, até mesmo relacionando com essa questão emocional que você diz, porque não atinge apenas a pessoa, né? A família, de uma maneira geral. Eu queria que você abordasse essa situação da realidade, até mesmo de um diagnóstico, do sintoma, até mesmo, enfim, um tratamento que a gente sabe que é muito árduo, né? Muito longo. Essa é uma questão muito bem colocada. Eu diria para você, Lucas, que nada mostra mais como o câncer é uma doença social e familiar do que a frase que a minha mulher usou no momento do diagnóstico. Quando o médico olhou para nós e disse: "O senhor está com mieloma múltiplo?" Nós não tínhamos a menor ideia do que era isso. Mas quando termina em oma, nós já sabemos que é câncer. E ela disse: "Nós já vencemos muita coisa, vamos vencer isso também." Veja, nós. O câncer é uma doença de abrangência social. Ninguém vence um câncer só. Ele precisa de uma estrutura de pessoas muito grande que o ampare, que lhe dê conforto e que o ajude na travessia. Só a pessoa dificilmente vence um câncer. E o apoio familiar é metade de tudo que a pessoa precisa. A outra parte é a medicina, a outra metade é a família. É a conjugação disso que possibilita o sucesso contra a doença. No seu ponto de vista, estamos preparados para esse tipo de doença, emocionalmente e também cientificamente falando? Acho que temos que dividir em duas partes isso. Do ponto de vista, podemos tratar do emocional primeiro, né? O emocional, ele começa a afetar a cura do câncer desde os primeiros sinais e sintomas. Sinal é aquilo que a gente enxerga. A pessoa tem um sangramento, isso é um sinal. Tem uma protuberância que aparece em algum lugar do corpo, isso é um sinal. E tem aquilo que ele sente, é o sintoma, só ele sente. Uma dor persistente, algo assim. Pois bem, existe um misticismo em torno do câncer. Esse misticismo causa medo. Por exemplo, existe a crença de que todo câncer mata rapidamente. Estou com câncer, vou morrer. Não é assim. O câncer demora para agir, ele tem um tempo. Diferentes cânceres têm diferentes tempos. Agora, esse mito de que ele é uma doença fatal, rápida, definitiva, cria muito medo. E a pessoa, em vez de procurar
uma solução para aquilo que a aflige, ela se refugia nela mesma e sofre em silêncio. E isso causa dor profunda, isso causa um desacerto emocional. Os mitos são muitos, importantíssimos, e eu diria que os mitos são dos maiores responsáveis pela falta de sucesso nos tratamentos. Tem o lado clínico. A nossa competência para lidar com o câncer aumentou assim de maneira extraordinária. A minha formação não é medicina, mas a gente percebe vendo as estatísticas e conversando com as pessoas. O que é feito, por exemplo, no meu tratamento do mieloma múltiplo é uma coisa assim que paira um milagre. E a nossa medicina aqui no Brasil atuando e fazendo. O drama da medicina, eu acho que não está tanto na competência quanto no acesso. A possibilidade de a pessoa chegar a ela com a agilidade necessária e contar com os recursos financeiros necessários. Você até aborda essa questão no livro, a gente conversava na pré-entrevista aqui sobre essa dificuldade, às vezes, né? Esse tempo do diagnóstico, de ser encaminhado para um profissional correto, e também tem essa questão da falta de informação que chega também. Falta de informação. Isso é crítico. As pessoas, elas têm muito medo do câncer. Pelo fato de terem muito medo, as pessoas, elas protelam a primeira consulta, tanto quanto possível. Sente uma dor no abdômen, aquela dor incomoda, mas ele tomou analgésico. O analgésico faz efeito por uma semana, não era nada. Na outra semana ele vai tomar novamente. O câncer está se desenvolvendo. Ele não é fulminante, mas também não está parado. E além disso, o câncer, ele tem uma outra característica muito grave, que é, ele não apenas se desenvolve, mas ele é invasivo. E aí vem o que se chama da metástase. A demora na intervenção pode fazer com que um câncer que estava localizado em um ponto do organismo, de repente, esteja distribuído em vários pontos. E aí o combate fica muito mais difícil, quando não impossível. Então essa questão da agilidade, ela é essencial para o sucesso do tratamento. Bom, essa questão que você disse chama muito mesmo a atenção da sociedade também, até voltando, você disse sobre o mito, né? Até pouco tempo, poucas pessoas sequer falavam o nome dessa doença, né? Tinha essa questão de, não pode falar, e realmente isso é uma questão que atrapalha muito. Entre outras situações, você tem uma história de vida, você tem uma questão de superação. Queria que você abordasse rapidamente para a gente o que você passou para poder esclarecer, até porque muitas pessoas podem ter você como exemplo de alguma situação que, poxa vida, eu estou vendo e talvez eu não esteja indo atrás. Queria que você desse um pouco mais desse seu relato até chegar na conclusão do livro. Bom, eu acho que essa questão até ela é muito interessante, porque eu sou uma pessoa que sempre cuidou do físico. E o cronograma dos acontecimentos é ilustrativo. No mês de novembro de 2012, eu estava perfeitamente bem, correndo, fazendo meus exercícios, novembro de 2012. Sinto uma dor não muito grande na parte posterior do crânio. Vou ao médico. Meus exames de rotina, todos em dia, todos excelentes. Vou ao médico, travesseiro. Vamos mudar o travesseiro. 15 dias depois, mudança de travesseiro deu resultado 0. Fui no clínico geral. Aí vou no ortopedista. O ortopedista pede uma tomografia. 2 semanas depois, com a fotografia na mão, o ortopedista não me dá um diagnóstico, me manda no neurologista. O neurologista dá aquele diagnóstico e me encaminha para um hematologista, que é quem vai me tratar. Entre
esse encaminhamento ao hematologista e os sinais, os sintomas de dor de cabeça, ou dor na cabeça, foi exatamente 1 mês. Esse câncer, esse mieloma, ele piora exponencialmente. Ele está parado, de repente aquilo começa e dispara. Se demorasse mais 2 ou 3 meses, eu teria falecido. Mas estamos no início de dezembro. No final de dezembro, meu tratamento já se iniciou e eu estou na cama, sem condição de me levantar, sofrendo dores alucinantes e ansioso por começar a quimioterapia. Então é uma coisa assim, do dia para a noite. Se eu estivesse num lugar mais remoto, sem o atendimento, sem o recurso, aguardando, tentando paliativos, certamente não sobreviveria. Aí foram 12 sessões de quimioterapia no espaço de 2 meses e já o transplante autólogo da minha pessoa para a minha pessoa de medula óssea. E com o transplante, a gente termina numa situação praticamente de ameba, totalmente enfraquecido, sem condição nenhuma de me deslocar, de me levantar, sair da cama, numa situação realmente no limite. Mas aí é que vem o milagre. Eu estou limpo. E agora é nutrição, fisioterapia, um acompanhamento psicológico para ajudar a suportar o estresse, mas não foi nada intenso, né? E com esse amparo, o corpo se recupera e 6 meses depois estamos andando como se tudo estivesse bem. 2 anos depois, totalmente recuperado, né? Então eu considero isso um milagre da ciência, da tecnologia, né? Mas o importante foi a agilidade no início. Quanto maior a demora, maiores os efeitos colaterais, porque eu tive fraturas de coluna, tive vértebras seriamente danificadas e hoje me movimento sem que nenhuma pessoa note que isso aconteceu. Tem a saúde restabelecida. Saúde restabelecida. Sem nenhum medicamento. Diagnóstico e principalmente a família, como você disse. Sem a família, a pessoa teria desistido no meio do caminho. E a persistência é fundamental para o sucesso. E ninguém persiste só. Nós não somos ilhas, nós somos seres gregários, nós precisamos de pessoas que nos deem amor, estima e digam, nós precisamos de você. Daí a gente responde. E consegue. E consegue. Osmir, eu vou chamar um breve intervalo, na sequência a gente vai falar sobre o que você passou aqui nesse livro Câncer e Família, é uma novidade também, que a gente sabe que você tem um site onde qualquer um pode acessar e ter mais informações sobre câncer e família, mitos e realidade, o seu relato também, tudo de uma maneira bem mais prática, né? De uma maneira bem mais simples. Exatamente. A gente vai para um breve intervalo, na sequência a gente volta então aqui com a Universidade Aberta. Vou te contar onde estou. Por fora, este é um lugar quase normal, mas por dentro é bem diferente. É um universo que transpira conhecimento, experiências, reflexões. É daqui que saem as minhas grandes ideias. Não quero uma vida pequena que caiba na mochila, quero também o que não vejo, o que está do lado de dentro. Eu quero um mergulho bem fundo para poder entrar de cabeça no meu futuro. Por isso, escolhi aqui para ser o meu lugar. Uniara, o meu e o seu lugar. Estamos de volta com a Universidade Aberta, recebendo em nossos estúdios o professor José Osmir Fiorelli, autor do livro Câncer e Família, Mitos e Realidade. No primeiro bloco nós falamos sobre a questão de descobrir a doença, de encarar esse tratamento, de ter o apoio da família e até mesmo a conclusão do livro, né? Queria que você falasse um pouquinho mais rapidamente sobre esse conteúdo do livro, já que você disse que não é um livro biográfico, e como que tem uma novidade também para quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, enfim, tem um site também que você possui, né? Perfeitamente. A ideia do livro surgiu-me
a partir dos meus sofrimentos. Sofri muito na doença. Eu não, a minha família sofreu. A minha esposa me acompanhou nesse tempo todo e vendo o que ela sofreu e vendo o que eu sofri, eu pensei, isso poderia ser evitado. E como evitar isso? É informação, conhecimento. Os médicos são excelentes, não tem queixa nenhuma da equipe médica, fui atendido de maneira extraordinária, porém tem coisas que vão além da medicina. O câncer, como eu já disse, é uma doença que tem um aspecto social muito poderoso. E o lado emocional, psicológico, ele é essencial. Então pensei, vamos transformar isso em conhecimento para ser levado ao público. Eu tive a felicidade de conhecer uma psico-oncologista com mais de 20 anos de experiência, tratando especificamente de pacientes oncológicos, das questões emocionais, e nos unimos para escrever esse livro. Ela teve centenas de casos, de exemplos que me passou, e aí nós criamos esse livro sem falar da minha pessoa. É um livro a respeito do tratamento do câncer. Desde os primeiros sinais, os primeiros sintomas, passando pelo diagnóstico, que é uma crise familiar. Quando o diagnóstico surge, vem aquelas perguntas, por que eu? O que aconteceu comigo? O que foi que eu fiz? Né? De não saber o que vai acontecer. Um impacto dificílimo para todos, né? E depois vem a hospitalização, que se para uma cirurgia simples já é difícil, imagine se para um câncer. E depois quimioterapia, radioterapia, onde o paciente sofre muito. Finalmente ele tem alta, volta para casa, e aí tem uma outra questão, o retorno à vida. Ele parou de trabalhar, pessoas já estão no lugar dele no emprego. A criança, o jovem, perdeu aulas, perdeu um semestre, os amigos andaram, avançaram e ele ficou para trás. Esse retorno não é fácil. Todas essas questões abordamos no livro. Abordamos a questão do cuidador. Quando é necessário um cuidador, alguém que fique cuidando do doente porque o familiar não tem condição de arcar sozinho. Essa questão do cuidador é crucial, como é que isso funciona, o que tem que ser feito. Todos esses detalhes do tratamento estão contidos nesse livro, numa linguagem para o público em geral. Mas a maioria das pessoas não tem a condição de adquirir um livro. Então criamos o site. O site chama cancerefamilia.com.br. O site tem o essencial do que está dentro do livro, em artigos curtos, onde a pessoa entra diretamente no tema que lhe interessa e ali tem uma orientação, uma informação a respeito do que fazer. Muito interessante também. Como que tem sido, você tem recebido a partir do livro e do site também, um retorno às vezes de quem não tinha uma informação e tem acesso? Como que é para você porque o site é diferente, né? A abrangência as pessoas podem comunicar-se. O site tem uma página de Facebook associada. A pessoa está lendo e tem lá um ícone do Face. Se ela quer conversar comigo, ela clica ali e cai no Face. O Face chama, obviamente, Câncer e Família, né? E olha, eu vou dar um exemplo. A pessoa que me mandou uma mensagem dizendo, eu ia desistir da quimioterapia. Não vou mais. Lucas, o serviço está totalmente gratificado. Porque a vida humana tem um valor infinito. Se uma pessoa tiver sucesso por causa dessas informações, não precisa mais nada. Já atingiu o objetivo. Já atingiu o objetivo. Mas eu sei que não é uma, são muitas, são centenas de pessoas que olham, que curtem, e isso é o que nos interessa. Bom, nós teríamos tempo para falar muito e muito sobre isso, é um assunto muito vasto. Eu só tenho que destacar essa sua coragem, acho que essa palavra que eu poderia utilizar, a sua coragem de enfrentar uma situação como essa e não deixar que isso
acabasse ali, né? Transformar nessa obra aqui. Fica a dica aqui, o livro Câncer e Família, Mitos e Realidade, da editora Juruá. É muito legal, muito interessante para você que tem acesso. E também tem o site, né? Reforçando então, www.cancerefamilia.com.br, ou também pelo Facebook, hoje em dia é até mais fácil para interagir, para saber um pouco mais da sua história, enfim, e um pouco mais dessa doença que a gente tem que parar de ter um pouco de medo também, né? Sim, sim. Eu diria para você que, no fundo, o câncer, ele é uma chance que a natureza nos dá de provar que nós podemos ser melhores do que pensamos. E quando eu falo melhores, não é quem tem, é o núcleo, a família dele. Esse grupo social ascende no momento em que ele triunfa sobre a doença. E isso é um privilégio. Ok, a gente agradece muito, muito a sua participação. Osmir, seja bem-vindo à nossa cidade aqui de Araraquara. Fica o convite para você voltar à TV Uniara e toda a nossa equipe de portas abertas para a sua participação, que eu tenho certeza que foi muito importante para quem nos acompanhou. A gente agradece a sua participação. Muito obrigado pela oportunidade, Lucas. Bom, essa foi a participação do professor José Osmir Fiorelli falando à Universidade Aberta de hoje sobre Câncer e Família, Mitos e Realidade, o seu livro e o site também. Repetindo, site www.cancerefamilia.com.br. Todos os detalhes você pode entrar em contato também com o nosso convidado. Universidade Aberta fica por aqui. A gente se encontra na programação da TV Uniara.